Bom, galera, vamos continuar, não é isso? Então, nós estamos agora nos répteis, tá? Vamos lá. Filo Chordata, subfilo Vertebrata e classe dos répteis. Répteis significa rastejar. Lembra o que significa anfíbios? Anfíbios é vida dupla. Então, esses são os terrestres, né? Evoluíram dos anfíbios. Eles originam os primeiros vertebrados que dominaram completamente o ambiente terrestre, ou seja, eles não dependem do ambiente aquático, nem mesmo na reprodução, tá? O que acontecia com os anfíbios. Vocês vão ver que esses animais são os últimos ectotérmicos, ou seja, que ainda dependem da temperatura do ambiente, tá? Enquanto esses organismos estão na água, esse controle é fácil de ser realizado, né? Já que a água, graças ao alto calor específico, tende a não mudar de temperatura com muita facilidade. Quando essa invasão à Terra pelos vertebrados começou a acontecer, passou a ser fundamental não deixar que a temperatura corporal mudasse tão rapidamente como a temperatura do ar, né? O calor é o resultado de metabolismo dos carboidratos, gordura, proteína, embora possa ser captado ou perdido para o ambiente por vários processos, evaporação, irradiação, condução, convecção. Então a gente começa a ver a necessidade de mudança e isso vai ser muito exposto no próximo, que o próximo grupo são as aves. Então, o que é de muita importância nesse grupo aqui são as características para facilitar a vida no ambiente terrestre. Então, pele escamosa, grossa, isolante, ossos calcificados completamente, né? Porque dos anfíbios eram calcificados, porém muito flexíveis, patas com garras para andar direitinho ou até cavar, respiração exclusivamente pulmonar, excreção por ácido úrico, que também é diferente dos outros que a gente viu, fecundação interna, porque não vai haver água aí para fazer possível fecundação externa, e casca calcária, casca dos ovos calcária. Os ovos dos outros peixes e anfíbios eram uma casca muito fina, não tinha cálcio para fazer esse impedimento da água sair, né? Então essa casca calcária impede o ressecamento desses ovos. Exemplo: tartaruga, lagarto, jacaré, crocodilo, cobras, entre outros. Esses são os exemplos e vocês com certeza já viram. Bom, a circulação. Aqui nós temos 2 átrios e 2 ventrículos, tá? Em alguns animais a gente tem esse septo aqui, que vai diminuir essa mistura entre sangue venoso e arterial, mas não é regra de todos eles. A circulação, então, é fechada, dupla e incompleta, porque ocorre no coração e os vasos sanguíneos mistura desse sangue arterial e venoso. O coração aumenta sua complexidade em comparação aos outros. Na tartaruga, por exemplo, existem 2 átrios e 1 ventrículo. Nas cobras, a gente tem esse septo, que diminui a mistura, né, de sangue rico e pobre em oxigênio. Nos crocodilianos, a gente vê um grupo mais evoluído ainda, entre todo o grupo dos répteis. O coração tem 2 átrios e 2 ventrículos e não tem mistura de sangue no coração. Em todos esses grupos, o sangue que chega até os tecidos ainda é de baixa taxa de oxigênio, então mantém esse metabolismo lento, né? Uma das justificativas que ele tem uma rápida corrida, ele corre muito rápido, porém um espaço muito curto de tempo. Bom, temos algumas ordens, né? Rincocéfalos, só existem 2 espécies, eles têm mais ou menos cerca de 50 centímetros, então tuatara, né? Eu acho que é conhecido por outro nome também, não me lembro qual.
Enfim, vamos para outra ordem. Os quelônios, essas sim são muito mais faladas. As tartarugas, né, que tartaruga é marinha, quando a gente chama todo mundo de tartaruga está errado. Animais aquáticos com carapaça achatada e hidrodinâmica, né, para poder nadar melhor. A pata é transformada em nadadeira. Os jabutis são exclusivamente terrestres, vivem nas florestas. Tem pata cilíndrica e grossa. O casco é muito mais alto e arredondado. E o cágado, que eles vivem em terra ou água doce. E seu casco é muito mais achatado, de todos os quelônios. Também tem os escamados, que são chamados de esquamata. Esses são os representantes dos lagartos e cobras. Inclui mais ou menos 90% de todas as espécies. Bom, a ordem dos crocodilianos inclui os crocodilos, claro, jacarés e gaviais. Né? Os crocodilos têm a cabeça mais larga e quando eles fecham a boca, os 4 maiores dentes eles permanecem do lado de fora da mandíbula. O jacaré já tem a cabeça mais afinada e quando fecha a boca os dentes permanecem dentro, então não dá para ver direito, tá? O do crocodilo é muito maior. E os gaviais, que se encontram principalmente nos rios da Índia, eles têm não tem foto aí, né? Mas eles têm os dentes muito finos, a mandíbula muito fina, é bem para capturar peixes. Bom, quarto grupo são as aves. Esses sim são endotérmicos, tá? São bípedes, possuem penas. Então, toda aquela característica que nós vimos dos répteis que eram importantes para a adaptação na vida terrestre, aqui o que você mais vai ter que entender são as adaptações para o voo. Então, para o voo, você tem ossos pneumáticos. Ossos pneumáticos são ossos ocos, tá? Eles têm uma menor quantidade de massa para poder carregar mais ar e ficar mais leve. A quilha, nós vamos ver depois uma figura, tá? Serve para inserção de mais músculos peitorais, para ficar mais forte na hora de bater as asas. Sem bexiga, ou seja, para esse animal não acumular nada que vá acarretar em mais peso. Sem dentes, para a mesma função, para carregar menos peso. Asas, sacos aéreos, excreção de ácido úrico, que é o menos tóxico, é a mesma excreção dos répteis, porque já que eles estarão dentro de ovos na fase embrionária, então essa excreção precisa ser a menos tóxica possível, então será o ácido úrico. Ao contrário de quem excreta amônia, que libera toda hora, mas ele está dentro da água, então será levado. Continuando, bico córneo para mais aerodinamismo. Vamos ver todos esses. Bom, aí a gente tem a figura dos ossos pneumáticos, que continua dando resistência, mas vai dar mais leveza. Aqui temos a quilha, que é esse osso muito mais protuberante do que nos outros animais, para inserção de músculos peitorais, ele ter mais força de abrir e fechar e conseguir carregar o próprio peso dele, né, sobre as asas. Os sacos aéreos aqui em azul claro, ajudando na respiração aqui junto com o pulmão. São expansões, né, distribuídas por todo o tórax. Permite aumentar o volume dessas trocas gasosas sem aumentar muito o volume do corpo dessas aves. Além disso, essas aves não possuem diafragma, tá? Como nos mamíferos. A movimentação do ar é realizada pela diferença de pressão entre o pulmão e os sacos aéreos. Então, eles são extremamente importantes. Então, como esse corpo precisa ser aerodinâmico, acabou implicando no formato desses bicos córneos, né, que se estendem em
em frente ao corpo, graças a esse pescoço flexível que todas elas têm. Bom, a circulação é finalmente igual a nossa, igual a de todos os mamíferos, tá? Não tem mistura de sangue venoso com arterial, então ela é fechada em vasos, dupla porque passa 2 vezes no coração e completa porque não tem divisão entre sangue venoso e arterial. Então, você pega oxigênio do ambiente, leva para o coração bombeia até todos os seus órgãos, traz consigo o gás carbônico, né? E aí passa para o pulmão de novo, bombeia para o pulmão. Você libera os gases que você não quer mais, principalmente gás carbônico, e volta com oxigênio de novo e faz todo o processo. Então, esse é igual ao dos mamíferos. Isso vai permitir a manutenção da alta taxa metabólica. Bom, a gente não vai ver os grupos dentro das aves, que não é muito necessário, não é muito falado, tá? Qualquer coisa, se tiver alguma questão falando sobre elas, é só voltar e ver esses grupos de aves. Porém, ela não é necessária para Enem, por exemplo. Então, vamos seguindo. Classe dos mamíferos. Então, essa classe é a mais desenvolvida de todos os animais, né? Elas evoluíram a partir dos répteis. Elas têm encéfalo mais desenvolvido, elas têm os cuidados com filhotes muito mais desenvolvidos, né? Porque os répteis até então só têm o cuidado maior quando colocar os ovos, né? E depois praticamente abandonam. Glândulas mamárias, sebáceas, sudoríparas, ou seja, glândulas mamárias para dar o leite, sebáceas que formam o sebo, a gordura da nossa pele, né? Isso serve de proteção também. Sudoríparas, que servem para liberar o suor. Os pelos, que o corpo é recoberto por eles todos, né? Esses filamentos são reforçados com queratina, são formados no interior dos folículos pilosos, né? Os pelos dos mamíferos, além de proteger a pele, vai fazer um importante isolamento térmico. Junto com as glândulas sudoríparas, eles ajudam a evitar a perda de calor e regular a temperatura interna, porque nesse grupo também vai se manter a homeotermia. Essa pele ainda vai produzir chifre, garra, espinho do porco-espinho, placas de proteção. Continuando, tem dentes diferenciados. Nenhum outro grupo tem dentes diferenciados, incisivos, o carnívoro, né? Os sisos, enfim, os molares, os pré-molares, isso não existe nos outros. Placenta também não existe em nenhum outro grupo. Diafragma também não. Como esse grupo é extremamente diverso, você vai ver a variação da estrutura corporal também, né? Isso é chamado de divergência adaptativa. Quando você está no mesmo grupo, mas as características vão se divergindo, dependendo do ambiente em que ele viva. Então, nos humanos é de uma forma, né? A gente não usa eles para caminhar. Do gato, de outro, golfinho adaptado para nadar, morcego adaptado para voar. Gente, me consertando, eu falei carnívoro de dente, não, são dentes caninos, incisivos caninos, pré-molares, molares e os sisos. Bom, continuando aqui. Esse marcadinho aqui em vermelho é o diafragma, então ele vai ajudar na respiração. A gente precisa descer o diafragma e aí a nossa barriga enche para conseguir encher os pulmões 100%, de forma 100% eficiente, né? Então ele vai ajudar nessa respiração. Aqui temos a placenta, né? Que é um canal ali para transporte de excreção de nutrientes e gases. Bom, aqui está. Deixa eu tirar isso aqui. Isso.
Aqui está a subclasse, né, de uma das subclasses dos mamíferos, e a gente chama eles de monotremados, né? Eles são, cujo nome tem se refere à cloaca. Eles têm cloaca e não ânus. Esse grupo também apresenta a placenta rudimentar, então não é ainda uma placenta primitiva. É o primeiro grupo, né? Ele não cumpre muito a função de desenvolvimento embriológico. Os filhotes, então, eles vão crescer em ovos. Então, eles são ovíparos, assim como os répteis. E aí, o filhote eclode dos ovos e permanece mamando em uma bolsa na mãe, até terminar o seu desenvolvimento. Então, ele é bem assim, a transição entre répteis e mamíferos. Outra subclasse, nós vamos ver 3. Então, a primeira foi Prototéria e essa segunda é Metatéria, que os maiores exemplos são os marsupiais, tá? Na verdade, você pode chamar essa subclasse de marsupiais. Então, eles têm a placenta primitiva também. E por isso, essa gestação é muito mais curta. O filhote imaturo, ainda sem pelo, porém com as patas muito simples ainda, os olhos ainda sendo formados, ele vai nascer e vai ser deslocado para uma bolsa ventral, que é chamada de marsúpio. E é lá que tem as glândulas mamárias, tá? Ele está aqui, ó, escondidinho, mas esse já está até bem desenvolvido. Tem pelos, tem tudo certinho, já está conseguindo enxergar. A última subclasse, Eutéria, eles são conhecidos como placentários, tá? Esse é o maior grupo dentro dos mamíferos. Então, são animais vivíparos, ou seja, são produzidos, né, são desenvolvidos dentro da mãe, ligado a uma placenta. O filhote já nasce pronto e cresce até a fase adulta. Então, eles são divididos em cerca de 20 ordens, com quase 4.000 espécies. E aí você vê os exemplos das ordens. As ordens mais importantes estão aqui. Quiróptera, por exemplo, dos morcegos. A nossa ordem é a primata, junto com chimpanzé, gorila e todos os macacos existentes. Cetáceos, que são de baleias e golfinhos. Carnívoros, que aí se dividem em várias famílias, né? Então é isso, galera. O mais importante foi passado. Nós não vamos fazer exercícios agora, porque eu prefiro fechar a apostila e depois a gente focar nos exercícios, tá? Só falta mais um módulo. Bons estudos!